Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Olá, internautas! Estamos aqui em mais um programa Papo de Médico. Para você, meu colega médico, minha colega médica e todos vocês da área da saúde que assistem o nosso programa. Cada dia mais alta audiência. Eu queria agradecer isso. E você que não é da área da saúde, que manda as perguntas para nós e que gosta de receber as informações e as atualizações do que está acontecendo. Estamos acabando agora o mês de novembro. Fizemos um Novembro Azul na prevenção do câncer do homem, né? Da parte do sistema urológico, do câncer da próstata principalmente, do rim, da bexiga, e trazendo essa mensagem. E a gente percebe que a cada dia mais as entidades, as especialidades médicas, divulgando mais o que é mais importante, é a prevenção. Nesse meio do caminho, eu não podia deixar de emendar já agora, entrando em dezembro, prevenções. Tanto para você, homem, que foi em novembro, para você, mulher, que foi em outubro rosa, para você, mulher e homem, que foi setembro amarelo, na parte da saúde mental, do suicídio, vamos emendar as coisas, vamos para frente. Vem mais informações sobre prevenção. E hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre o aparelho digestivo. Vamos falar sobre os procedimentos endoscópicos, tanto da parte superior do aparelho digestivo, como da parte inferior, sobre colonoscopia. Temos aqui hoje no nosso programa um especialista renomado, um amigo na nossa cidade, um colega que chegou de São Paulo, extremamente preparado e que hoje nos ajuda muito, Dr. Bruno Salomão, que é gastroenterologista, e eu vou pedir para que ele conte um pouquinho da sua trajetória para a gente já pegar nas perguntas e entrar na prevenção. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Carlos? Obrigado pela agradeço. Presença. Conta para nós aí, o que você chegou de São Paulo há uns aninhos atrás, o que você trouxe, o que você está fazendo, onde você está, me conta aí. Bom, obrigado pela oportunidade de estar falando com a sua audiência, que é muito grande, eu sei. É grande, o Papo de Médico está gostoso. Então, eu sou gastroenterologista, como você falou, mas além da gastro, eu fiz residência médica mesmo, 2 anos de endoscopia digestiva, depois mais 1 ano de especialização em ecoendoscopia. Então, eu faço ainda consultório de gastro, faço bastante, mas eu faço muita parte endoscópica, né? Endoscopia alta, colonoscopia, CPRE e o método de ecoendoscopia que eu até trouxe para a cidade em 2010, quando eu vim para Brasília, né? Então, fiz minha formação parte em Uberlândia, parte em São Paulo. Eu me formei na Federal de Uberlândia, né? Sou de lá. E depois fui para São Paulo e de lá eu recebi um convite para vir para cá, uma vez que Brasília não tinha ecoendoscopia. E aqui, 12 anos eu estou, e graças a Deus a gente tem feito um trabalho bem interessante, e inclusive nesse assunto que você tocou, que foi a prevenção, né? Sim. Outro dia, primeiro quero aproveitar o programa também para te agradecer, porque você é meu médico, né? Além de outros colegas que já foram, mas nessa necessidade da ecoendoscopia, que nós vamos falar que o que é a ecoendoscopia daqui um pouco, de falar para você que há uns anos atrás foi uma surpresa, porque cada local tem uma cultura mais ou menos médica. Lá na minha cidade, em São Carlos, os gastros fazem o consultório e os endoscopistas fazem os exames. Brasília, a turma da gastro faz a parte da endoscopia do aparelho digestivo alto, né, do estômago, do duodeno, e o proctologista faz a colonoscopia. Sim. E você chegou diferente um pouco, mas isso foi por quê? Por causa da formação, né, Bruno? Sim. Isso aí é muito variável de cidade para cidade. Né? E assim, eu acho que o que importa é a pessoa ter a expertise, né? Ela ter feito uma boa formação para fazer. Então, eu aprendi a fazer colonoscopia com proctologistas e gastroenterologistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem vários lugares que quem faz é o gastro. No Brasil também, isso é muito variado. Aqui em Brasília realmente tem um pouco dessa cultura do procto fazer a coluna, o gastro fazer a endoscopia alta. Mas eu mesmo faço as duas, pelo fato de ter feito residência em endoscopia, mas o que importa quando o paciente vai no médico é saber se ele realmente tem a formação. Está capacitado. Está capacitado. Se ele estiver capacitado, titulado pelas sociedades e registrado e regulamentado, ele está hábil a fazer, né, Perfeito. Endoscopia colônica. Bruno, vamos falar de prevenção e vamos explicar para o nosso público, né? Lógico, tem colegas médicos assistindo, público da área da saúde, mas tem um público que tem às vezes dificuldade com algum nome, com alguma coisa. O que é endoscopia? O que é a ecoendoscopia? E quando fazer em relação
a gente sabe a faixa etária, os históricos familiares, né? O médico faz toda essa avaliação clínica, mas quando fazer a primeira, como que dá sequência? Vamos orientar o nosso internauta. Bom, a endoscopia é um exame, a endoscopia digestiva alta é um exame onde um aparelho entra pela boca, certo, e ele vai examinar o trato digestivo alto. São 3 órgãos basicamente, o esôfago, que é aquele tubo que leva da boca até o estômago e o início do intestino delgado, que é o duodeno, né? Então a endoscopia, ela consegue alcançar esses locais. Ela é importante porque, além da questão dos sintomas, né, de gastrite, de refluxo, que são muito prevalentes hoje em dia, ela é o exame de eleição, é o padrão ouro que a gente diz, para o diagnóstico dos cânceres de esôfago e de estômago, né, e do duodeno também. Então, é o exame padrão ouro. Pessoas que têm história na família de câncer de estômago, de câncer de esôfago, têm que fazer endoscopia. Pessoas que têm fatores de risco, como presença, por exemplo, da bactéria H. pylori, no esôfago, por exemplo, tabagistas, etilistas. Então, alguns fatores de risco que o médico vai estudar e pedir o exame, né? A ecoendoscopia, que você comentou, que foi o que eu trouxe para Brasília, já é um método que não é para todo mundo. Ele é específico para algumas doenças e avaliar alguns órgãos, principalmente o pâncreas. Porque o pâncreas sempre foi um órgão meio difícil de avaliação. Escondido, né? Meio escondido e às vezes fazer uma biópsia de uma lesão do pâncreas era uma situação muito difícil. E a eco realmente, que é um aparelho de ultrassom que está no endoscópio, que entra e você faz um ultrassom por dentro, vamos dizer assim, é um ultrassom interno, certo, onde você consegue avaliar o pâncreas, a vesícula, o canal da bile, e o próprio estômago, você vê as camadas internas da parede, do esôfago, do estômago. É um método bem interessante e revolucionou, eu diria, as doenças do pâncreas, da vesícula e das vias biliares. Ô Bruno, vamos continuar aqui nesse segmento, estômago, esôfago e um pouquinho do duodeno. Você foi do serviço público, do hospital de base, né? Sim. Lá a gente sabe a tua história, ensinou muito residente a fazer os procedimentos, cuidou de muita gente na área do serviço público. Qual é a prevalência? Como que está o câncer no Brasil hoje? E o sistema público cada dia mais degringolando, e essa demanda e essa incidência do câncer de estômago, do duodeno hoje, como é que é a sua leitura em relação a isso? Porque o paciente que tem um convênio, ele tem um acesso mais rápido, mais permissível. E lá, como que está essa saúde pública, essa prevenção, essa medida que a gente tanto precisa para o SUS, com mais de 170 milhões de usuários hoje? Isso sempre foi um problema, né, Carlos? Porque os pacientes, às vezes até com sinais de alarme, a gente chama sinal de alarme, aqueles pacientes que realmente precisam de fazer o exame com uma certa urgência. Paciente que emagreceu, está com anemia, e mesmo esses pacientes às vezes têm dificuldade de fazer o exame de endoscopia, né? E a gente tem esse problema de quebra de equipamentos. Infelizmente, a nossa área depende muito de equipamento. Nós precisamos de endoscópio de qualidade boa, de alta definição de imagem, e isso custa. E os equipamentos também, eles têm que ter manutenção. Então, volta e meia, no período que eu estive lá, acontecia de às vezes não ter um equipamento, e isso atrapalha um pouco no diagnóstico, né, dessas lesões. Ok. Ô Bruno, dentro da prevenção, muitas vezes as pessoas não fazem a prevenção, não só porque não tem recurso, mas por algumas coisas culturais, né? O medo que o exame vai doer, às vezes até o medo do resultado. Então começa a arrumar fugas, quando você vê, você está 5 anos, 7 anos sem fazer o exame. Vamos passar para a colonoscopia. Eu outro dia conversava com o Danilo, aqui, da Procto, e a gente quis bater muito nessa tecla, quero bater com você também. Vamos tirar o tabu da colonoscopia, né? Porque a colonoscopia, o preparo é chato, né? Você tem que tomar laxante, aquele suquinho, né, de laranja ou de limão, que ali tem uma substância que vai limpar o intestino, para quando você entrar com o aparelho, poder estar tranquilo. Mas hoje nós temos o anestesista na sala, né? Que dá um conforto, uma segurança para o exame. Traz a tua mensagem da prevenção do câncer do colo. Fala para nós da colonoscopia para o nosso internauta. Então, até a SOBED esse ano lançou a campanha do Março Azul também. O que é a SOBED? A SOBED é a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, né? É uma sociedade muito atuante, na parte de prevenção principalmente, mas na parte científica. Hoje o SBAD, que é a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, é o 3º maior congresso médico do Brasil.
E, inclusive, nós vamos sediar, depois de amanhã, o curso ao vivo. Os exames vão ser feitos aqui em Brasília. O SBAD vai ser virtual, mas nós que vamos fazer os exames ao vivo. Então, assim, a SOBED, ela bate nessa tecla da prevenção e nessa desmistificação dos exames, da endoscopia da coluna, que realmente, antigamente, existia muito isso. Não vou fazer colono. E hoje, realmente, a gente tem visto que isso está diminuindo bastante e pelo um fator muito simples, né? O exame melhorou muito também. Sim. Além do anestesista que você comentou, que hoje a gente tem feito os exames todos com anestesista, onde trabalhamos, mas além disso, os aparelhos são mais flexíveis, a qualidade da imagem é melhor, os preparos são melhores, os materiais para tirar um pólipo e tudo são também melhores. Então, tudo evoluiu muito. Hoje, a segurança de uma colonoscopia é muito grande. De uma endoscopia, então, maior ainda. Então, não há por que você ter receio de fazer endoscopia, de fazer colonoscopia. Pelo contrário, eu acho que fazendo a prevenção, você pode detectar não só o câncer numa fase precoce, ou as lesões pré-cancerígenas, né, que são os pólipos, que o Danilo deve ter comentado, que na coluna a gente tira os pólipos e evita o câncer futuro, né? Maravilha. E é um exame hoje que dá uma tranquilidade muito grande. Quando se deve fazer a primeira colonoscopia, Bruno, como prevenção? É variado isso de país para país, mas a gente no Brasil está adotando muito o guideline americano, que é a partir de 45 anos. Certo. Se você não tiver história familiar de câncer de intestino. Certo. Porque se você tiver uma história familiar, às vezes tem que fazer até mais precoce que isso. Tá. Né? Aí 45 anos faz a primeira. Faz a primeira. Tirou um pólipo, deu benigno, não tem nada mais que chama atenção. E depois, qual é o protocolo? Depende muito desse pólipo. Se tinha pólipo, e se esse pólipo é benigno, mas é um pólipo adenomatoso, com displasia, assim, vai depender muito. Vai depender dessa Mas patologia. É em torno de 3 a 5 anos, no mais tardar 10 anos, tem que fazer uma outra colonoscopia. E o exame é normal, não deu nada? Quanto tempo depois? 5 a 10 anos. 5 a 10 anos, você está prevenido dentro desse contexto da doença evoluir, né? Tem que levar em conta a qualidade do preparo. Se você fizer uma colonoscopia e o preparo estiver ruim, aí talvez tenha que fazer mais precoce. Bruno, se fala muito hoje, tanto para o câncer de próstata, para o câncer digestivo e tudo mais, sobre carne vermelha, carne de churrasqueira assada com carvão, alguns tipos de alimento. O que temos aí de mais hoje na meta-análise dos trabalhos e tudo mais, que você pode dar uma mensagem de prevenção? Não deixar de comer, mas espaçar mais. O que você traz de mensagem para nós de prevenção? Olha, a gente tem objetivado uma dieta saudável, né? Não tem nenhum trabalho que proíbe carne vermelha ou proíbe algum alimento específico para prevenção de câncer do aparelho digestivo. Os defumados. Sim, pois é, tem trabalhos que associam, mas nada que seja proibido. O que a gente tem que tomar na vida é uma conduta de moderação, eu acho que é o mais importante. Então, fazer uma dieta saudável, comer, mastigar devagar. As pessoas hoje comem de uma forma muito errada, tem dia que almoça, tem dia que não almoça. No Zap, né? Tá comendo, tá no Zap. Então, assim, eu acho que a gente tem que comer de uma forma saudável, mastigar bem, evitar, é claro, as frituras, os alimentos condimentados, excesso de esses enlatados. Essas coisas a gente sabe que é importante, mas dizer que isso é proibido, não. Eu acho que o mais importante é a moderação. Álcool? O álcool também. É claro, o álcool em exagero está associado à pancreatite, à doença hepática. Agora, é claro, tem vários trabalhos de cardiologia mostrando que tomar uma taça de vinho pode ser benéfico para a parte cardiovascular. O mais importante é a gente ter muita moderação na alimentação, sem dúvida nenhuma. Você estava me falando de um março azul que vai vir agora? O ano? O que a sociedade está pretendendo? É uma campanha que esse ano cresceu muito. A gente teve iluminação dos principais pontos turísticos do Brasil, aqui em Brasília, a Esplanada, o Cristo Redentor, no Rio. E o objetivo é conscientizar a população a fazer colonoscopia preventiva. Então, são depoimentos de vários colegas médicos, artistas, pessoas que têm um alcance muito grande, seja nas redes sociais, Instagram e tudo, e elas dão uma mensagem falando dessa importância da prevenção do câncer coloretal, que no caso vai ser em março do ano que vem, a próxima, né? A gente está falando muito da parte da endoscopia e tudo mais, mas na gastro também, hoje, o paciente necessita de uma boa orientação, porque o aparelho digestivo se torna um órgão de muita agressão psicossomática nossa, né? Da descarga do estresse. Então, você tem hoje o colo irritável, né? As dores, eu como ginecologista,
Quantas dores pélvicas eu mandei para o gastro e o diagnóstico estava dentro de uma situação dessa, não é verdade? O refluxo é uma situação também que pode predispor a um câncer pela lesão crônica ali do esôfago. Então acho que a gente tem que deixar nessa mensagem de prevenção nossa, com um especialista como você, que os cânceres são os mais importantes, mas até um intestino saudável, uma boa produção de serotonina, né? Porque hoje é o segundo local do corpo, depois do cérebro, que produz serotonina. Não, isso que você está falando é muito verdade, que a gente viu nessa época da pandemia, o que a gente teve de paciente que, pelo tudo que a gente viveu, né, nesse momento de muita ansiedade, muita depressão e tudo, e a gente viu realmente que o sistema gastrointestinal acabou sendo um órgão são órgãos que foram muito lesados aí. Quanta então, gente passa um estresse e vai para o banheiro correndo, né? Tomar descarga e o importante é a gente primeiro tranquilizar de que não tem nada grave. Talvez seja necessário fazer os exames justamente para isso. O exame físico, claro, a anamnese, que é o beabá da medicina, que eu acho que isso nunca vai deixar de ser. Vai deixar nunca. E orientar bem o paciente, tranquilizá-lo, né? Acho que é um momento que exige muito isso do médico. Eu sempre falo que a tecnologia está aí na nossa mão para fechar o diagnóstico, mas uma boa anamnese, um médico que tem uma boa formação da fisiopatologia das doenças, 80% está na história clínica do paciente, ele já tem as 3 possibilidades da doença quase que com 100% na história. É lógico, tem as surpresas, tem as coisas que saem fora da curva, a gente às vezes é pego de surpresa, você tem um raciocínio totalmente para aquilo ali e vê uma coisa, mas não é o comum. Né? Não, medicina, sem dúvida nenhuma, é o que você falou, é anamnese, história, exame físico. E analisar a história com sinais e sintomas, mas para isso, a gente precisa de uma boa formação. E que infelizmente piorou muito no Brasil pelo número de faculdades abundantes que abriram, com os cursos de faculdade com péssimas condições. Infelizmente, nossos colegas estão sofrendo aí com isso e a gente tem lutado para que isso tenha um outro caminho. Bruno, nosso programa Papo de Médico é um programa sem conflito de interesse. Os colegas vêm aqui, a gente conversa, bate papo com colegas de outros serviços, aqui dentro não tem isso. O sindicato, ele tem que a gente brinca, né? O Gutenberg não trabalha, que a gente faz aqui muito sério. O sindicato tem um partido, ele chama Partido do Médico. A gente trabalha pelo médico, para que a população tenha o melhor atendimento. Lá na ponta, ela receba aquilo que a gente foi formado para fazer e lutamos por uma saúde pública, uma saúde da medicina privada aí fora, seja cada vez melhor. Me dá as suas considerações finais, me deixa aí seu endereço, quem quiser para poder comunicar com você, tirar dúvidas pelo e-mail, pelo teu Instagram, por tudo aí, fique à vontade. Bom, primeiramente quero te agradecer essa oportunidade, agradecer a quem está nos ouvindo. Brasília hoje tem um corpo clínico de gastroenterologistas e endoscopistas muito privilegiado, acho que a gente tem muita gente boa. Eu trabalho desde sempre no Hospital Brasília, na Clínica GEDAB, onde eu comecei lá a fazer as ecoendoscopias. A gente está também no Hospital Brasília de Águas Claras, um hospital novo, né? E no consultório aqui na Asa Sul, vizinho seu aqui, no edifício Vitor, na Gastro Sul, né, onde a gente faz consultório, fazemos os exames de endoscopia, colono, ecoendoscopia, e nos hospitais a gente faz a parte terapêutica, né, CPRE, enteroscopia, que tem isso aí é assunto para uma outra entrevista. A endoscopia evoluiu muito, tem muita terapêutica, tem muito exame. Hoje a gente consegue ser minimamente invasivo em muita coisa. Restando a cirurgia, às vezes só quando realmente não dá, mas a endoscopia hoje consegue resolver muita coisa para o paciente. Pois é. Lá o Hospital Brasília de Águas Claras está uma beleza, né? Ficou muito bom. Você conheceu? Não, eu conheci como paciente. Eu estou em casa um dia, escorreguei numa goteira lá na porta da minha cozinha e dei com o joelho no blindex. Rapaz, achei que eu tinha fraturado a patela, sabe? E fui para lá, né? Meu vizinho me levou e... Nossa, super bem atendido. A gente é amigo de todo mundo aqui na cidade. Muito bem né? estruturado. A Regina cuida muito bem e a tua equipe toda, né? Sim, a Regina é ótima. Do Brasília todo. Um abraço a todos eles do Hospital Brasília. Todos nós somos parceiros aí, o sindicato anda em todos os hospitais. Vai buscar a demanda, vai levar alguma solução. A gente anda em tudo. A gente não também... só no serviço público, como no privado, direto. A gente está toda hora aí com várias demandas e conversando com o colega, levando solução. E o colega vindo aqui também. São 4 mandatos do Gutenberg, né? A gente precisa fazer esse representante da saúde logo, né?
A gente precisa de representação na saúde. A gente também faz as ecos lá no Defstar, eu queria lembrar, e o Círio também, com o hospital aqui, a gente também faz alguns exames. Brasília hoje está muito bem servida na parte hospitalar, privada, eu acho que Brasília deu um up muito grande nos últimos anos com estrutura hospitalar, né? Então, bacana. Defstar também, né, cada dia tentando, melhorando cada vez mais, um belo de um hospital. Minha filha operou lá de vesícula agora, 6 meses atrás, né? Muito bem tratada, deixar um abraço para o Guilherme. E no Círio, o nosso amigo Gustavão, né? Gustavão é show de bola aí no Círio aí. E vamos embora, a cidade precisava de muita melhora, de muita coisa que aconteceu. Sem dúvida nenhuma. É isso aí. Cara, eu queria agradecer a tua presença. Depois vamos voltar para o ano com um programa mais específico, né? Dos procedimentos, mas a nossa pegada agora, e que os nossos internautas têm pedido, são entrevistas com orientação de prevenção. Perfeito. Então, eu vou trazer orientação da dermato, da gineco, da neuro, da ortopedia, trouxe fisioterapeuta outro dia aqui também para bater um papo com nós das lesões osteomusculares. A turma está vindo aí, está muito bacana. Parabéns pelo seu empenho, e eu acho que esse trabalho que você está fazendo, com certeza vai ter uma repercussão muito boa. Ok. Parabéns mesmo. E Bruno, parabéns ao sindicato. Obrigado, viu? Um Abração. abraço. Tchau. Até. Internautas, então tá aí. Vocês pediram e foram atendidos. Programa de prevenção. Nós vamos nessa linha agora. Hoje com o Dr. Bruno, do aparelho digestivo, gastroenterologista, demos uma palavra sobre essa prevenção, sobre a etiologia e sobre os métodos diagnósticos. Ok? Até a próxima. Muito obrigado.